nesse mês, ele é dedicado a você, meu amigo que está aí acompanhando. Por isso nós preparamos um café da tarde para conversar sobre esse cuidar tão necessário para evitar doenças, entre elas o câncer de próstata, que é um dos grandes nortes aí da campanha Novembro Azul. E também é um momento para olhar para as emoções, ter coragem de fazer isso, para o que está incomodando a sua alma e você vai sufocando. Então, nós temos dois profissionais que eu faço questão de apresentar para vocês, o urologista Dr. Arthur Bianco Rodrigues e o psicólogo Wesley Nazaré, que está aqui conosco nesta mesa preparada, porque agora a gente está à tarde, né? Então, é o respiro da tarde e é para você olhar para você. É o que a gente quer aqui hoje, tá? Você, minha amiga, você, meu amigo, podem participar desta conversa. Eu reforço os nossos canais de comunicação. WhatsApp 99897.000 e também lá no YouTube, viu? Pode mandar ali a sua pergunta que o pessoal vai me orientar aqui, vai trazer para mim, tá? Aos dois, muito obrigada. Já posso servir um café? Opa. Muito bem, porque vocês, meus amigos, eu quero começar com essa pergunta. Vocês se cuidam? Bom, essa ela não estava nem preparada, viu, né? Arthur? Mas eu... Assim, é importante esse cuidado, né? Eu enquanto médico, cirurgião, trabalho diariamente. Às vezes a gente tem que cuidar não só da saúde física, como o Wesley está aqui, da saúde mental também, né? É a correria do dia a dia. É verdade. E acredito que a gente tem um segundo desafio ainda, que além de ser homens, nós somos cuidadores. Então. E cuidador se cuida pouco. Tem que cuidar dobrado ainda, né? Para cuidar dos outros, a gente tem que autocuidar. E é um desafio a mais ainda nessa E vocês trabalham isso, assim, na rotina de vocês? Eu tento, desde cedo, né, com essa possibilidade de fazer um curso nas áreas de saúde, entender que para estar bem, para ajudar o outro, a gente precisa se cuidar, né? E é claro, né, eu acho que a cultura que a gente está envolvido é a cultura que nós somos criados para ser muito fortes, para dar conta de tudo, para nada nos abalar, o super-homem. E isso nos prejudica, enquanto na cultura, a falar que a gente está doente, a resistir e ir ao médico ou procurar psicoterapia. E eu digo assim, né, se a gente quer ajudar o outro, a gente tem que beber da botica, né, do remédio primeiro, para que a gente possa falar, olha, é importante se cuidar, é importante fazer check-up, é importante fazer atividade física. Senão, com que exemplo, né, a gente vai trabalhar isso? Cuidadores, né? Sim, vocês são. E aí, doutor Arthur, a gente está falando, o Wesley veio muito para essa questão emocional também, sim, mas o físico, o homem às vezes é um pouco negligente. A campanha Novembro Azul, ela vem desde 2011. Ele ainda está um pouquinho negligente, a gente não está culpando ninguém, mas é uma situação que a gente percebe, né, doutor Arthur? Exatamente, acho que o ideal mesmo é essa acolhida, né, que a gente está comentando. O homem, né, ele tem índices de que vive 7, 10 anos menos do que a mulher. E muito se dá por essa falta desse autocuidado. A campanha do Novembro Azul, você bem disse, ela começou realmente em 2011 aqui no Brasil, né, mas ela vem desde 2003 lá na Austrália, em que eles tentaram, né, um grupo de amigos, criar um grupo ali que pudesse arrecadar fundos para falar a respeito da saúde masculina como um todo. E aí, 2011 para cá, a Sociedade Brasileira de Urologia também aderiu a esse tipo de campanha, deu inicial o foco à questão do câncer de próstata, pela questão de ser uma doença alarmante e tudo, mas ao longo do tempo a gente tem aperfeiçoado essa campanha, já é uma campanha totalmente difundida nas mídias sociais, é por isso que a gente está aqui hoje, né? E ela vem muito de encontro com o Outubro Rosa, que foi o que a gente passou anteriormente, e agora a gente tem tentado trazer o homem para cá. É um mês que a gente fala em novembro, mas eu quero que ecoe durante o ano todo, né? Outubro Rosa, né? Exato. Ele vem pontual, mas assim, para que realmente reverbere ao longo dos outros meses. E aí o doutor Arthur trouxe essa questão, né, também desse medo. Não preciso? Para quê? Ainda tem uma resistência muito forte, não tem? Eu acho que a principal questão é a gente trabalhar um machismo estrutural na nossa cultura. É a que vem desde cedo, né? De que o homem que é homem não precisa de ajuda, o homem ele faz ele mesmo, e essa coisa vai entranhando, né, na nossa forma de pensar. E aí, olha, a cidade é o que deveria convencer.
homens vivem em média, menos 10 anos, 10 anos menos que as mulheres em média. Porque falta isso. A mulher, desde cedo, a puericultura, depois na adolescência a ginecologia e vai trabalhando e todo ano pelo menos vai aumentar. O homem não. Da infância para frente, só se for algo grave. E aí esse é o problema. Passa a não cuidar daquilo que é essencial, passa a ter medo de se expor como se fosse menos se eu estiver doente. E nós vimos agora, a partir dessa fase da pandemia, o quanto a saúde mental, principalmente dos homens, teve um impacto enorme, porque envolveu também o desemprego, envolveu as questões de falta de oportunidades, prejuízos, então, naquilo que é a vida social, e o medo de eu falhar e não dar conta de cuidar da minha família. Isso, minha gente. Foi assim, um salto para 19 milhões de pessoas portando transtorno de ansiedade no Brasil. E desses 19 milhões, eu tenho certeza que a maioria são homens. A maioria é composta de homens. Então, a gente precisa alertar para que o estigma do machismo, que é o pilar estrutural, comece a ruir, que a gente possa falar que não é nada que afete a masculinidade, dizer que eu estou triste, dizer que eu estou ansioso, dizer que eu estou com dores ou que eu estou preocupado com a minha saúde. E aí, mais especificamente nessa fase, né, de prevenção ao câncer de próstata, o que envolve, né, do cunho social é a brincadeira sobre isso, linkando a uma ideia de homossexualidade, porque vai tocar numa região íntima que aí, olha, eu não. Mas veja, é claro que tem vários exames a serem feitos, não somente o doutor vai falar com muita propriedade, mas é necessário tirar o estigma de uma questão sexual ou homoafetiva para uma questão de saúde global. As mulheres vão fazer a mamografia, vão fazer os exames ginecológicos sem nenhum problema sobre sexualidade. Por que nós homens teríamos que ter essa dificuldade? Essa coisa do machismo a gente precisa muito, né, trabalhar. E aí, quando os homens vão, né, procurar você, o que você tem percebido, Arthur? Né, no consultório. A maioria das vezes vão junto com as mulheres ou eles mesmos já estão marcando? E que tipo de exames eles precisam estar atentos para fazer? Eu vejo assim, Mônica, que ao longo dos anos esse perfil tem mudado. O homem realmente tem buscado o consultório para se cuidar. Então, antigamente parecia que era muito comum realmente esse perfil. O homem e a mulher quem marcou a consulta para ele. Isso tem mudado. Acho que com esses programas de conscientização, principalmente a questão do Novembro Azul, a gente tem visto isso gradativamente. A geração mais nova já tem buscado isso de rotina. É uma coisa que mais ou menos já desmistificou essa ideia do medo de sentir algo, do medo de encontrar algo. Então eles já vão buscando a questão do check-up. A população mais velha também já tem aderido muito, porque, por exemplo, o maior medo seria a questão do exame do toque retal. Isso já foi totalmente desmistificado, como um exame muito tranquilo, seguro, muito factível. Então, hoje, o que eu faço? O paciente chegou no meu consultório, a primeira consulta, eu vou conhecer, vou ver se ele tem alguma doença envolvida, histórico familiar, se o pai, a mãe teve alguma doença mais grave, se esse paciente já fez alguma cirurgia, se ele está sentindo alguma coisa. No estando, aí a gente vai entrar para o check-up. E isso varia muito de faixas etárias, né? Então tem paciente mais velho, que é no perfil que a gente pensa da questão da campanha Novembro Azul ali, a gente vai pensar no exame de PSA, no exame de colesterol, diabetes, então a gente vai ver realmente o paciente como um todo. Eu tenho uma pergunta aqui de uma filha, né, que trouxe, acho tão bacana isso. Meu pai estava fazendo radioterapia por conta da próstata, 37 sessões, né? Perfeito. Gostaria de saber se existe esse negócio de pequena alteração na próstata, ou não. Ele já fez 2 exames, eu não sei se eu consegui entender aqui. Você conseguiu? Sim, assim, a radioterapia, depois a gente vai falar um pouquinho a mais, acho que vai ficar mais claro para todos. É uma das modalidades para o tratamento do câncer de próstata. Então, depois a gente viu um pouquinho na reportagem a questão das novidades, que são as imunoterapias, vacinas, que tem mudado ao longo do tempo esse perfil de tratamento, mas ainda é consagrado aqui na medicina duas principais formas de tratamento do câncer inicial, a radioterapia e a cirurgia. A gente vai falando um pouquinho, a cirurgia a gente vê com um pouquinho mais de bons olhos, apesar de ser um procedimento
grande e a radioterapia é uma das modalidades. Instituído o tratamento, a gente realmente tem que continuar a acompanhar, porque é característica do câncer de próstata ele poder voltar, né? A gente chama isso aí de recidiva, né? E o que ela pode estar pontuando é isso, existem pequenas alterações, é normal depois da radioterapia haver um pouquinho de aumento do PSA e depois isso se estabilizar, mas se começar a aumentar, ele merece ser novamente investigado. Esse é o Dr. Arthur, eu também tenho aqui o Wesley Nazaré e a sua participação. Vou fazer um intervalo, vou servir um pão de queijo, uma broa, um bolinho, né, para os meus convidados. Vai lá, pega a sua água, volte e participe conosco, tá? E, aliás, eu preciso agradecer, porque esse lanchinho aqui foi preparado pela nossa amiga Dani, lá da Sabor da Polpa. Muito obrigada, viu, querida? Os meus convidados vão experimentar aqui esse suco maravilhoso e já eu estou de volta com vocês, tá? O autocuidado do homem ainda é um pouco distante. A gente entende, porque nem sempre esse olhar para si mesmo, ele foi incentivado. Por isso, o Novembro Azul tem esse papel, alguns verbos, né, esse mês carrega. Alertar, conscientizar e mudar hábitos. Para que os nossos amigos possam se olhar de forma especial, sem medo e pensando sempre no bem-estar, nós estamos conversando hoje com dois grandes profissionais que eu apresento para vocês mais uma vez. O urologista, Dr. Arthur Rodrigues, e o psicólogo Wesley Nazaré. Como a Thaís lá do Shopping Park, continue participando, porque a informação, ela faz a diferença, né? E aí eu queria trazer agora essa questão do homem mais velho. Por exemplo, você falou dessa questão da pandemia, né, doutor Arthur, que tudo mudou, a gente do avesso ficou. Até hoje carregamos justamente essas consequências, né? Os homens um pouco mais maduros, mais experientes, mas que trazem essa carga, né, cultural, o que impede de buscar uma escuta, né, para o sentimento deles? Como o doutor Arthur falou, felizmente nós temos tido mudanças, boas né? mudanças. Homens estão buscando. Não é fácil, até porque em outras gerações a questão do trabalho, e trabalhar e financeiro era a prioridade principal. Mas vamos se tendo algumas respostas que, se não se cuidar, se não falar de sentimentos, se não perceber as mudanças que estão acontecendo, por exemplo, tem lares que os filhos já se casaram, e aí agora estão de volta somente o casal no lar. E aí tem toda uma questão que precisa ser olhada para dentro, né? Então homens que estão se percebendo às vezes com problemas de... Porque assim, durante muito tempo, eu vou beber, eu vou pro bar e resolve. E se isso não for uma resposta? E se isso for agravando? E se de repente esses maus hábitos estão virando dependência? Então é a hora do homem, principalmente que já está um pouco mais maduro, que já vivenciou as fases iniciais da vida adulta, começar a se olhar. E esse olhar, muitas vezes, passa por encarar uma conversa com um profissional, seja médico ou psicólogo, para cuidar da saúde global. E a saúde mental, nesse quesito, não é diferente. Porque eu estava vendo uma pesquisa, o ano passado saiu que a primeira preocupação, mais da metade dos homens, das pessoas, 52% das pessoas preocupam-se com a saúde mental como sendo o problema principal das pessoas nesse momento. Então, são de diversas formas. A insônia, não estou dormindo, eu estou tendo problemas voltados para a vida sexual, seja ansiedade, ejaculação precoce, perda de ereção, abuso de substâncias, álcool, outras drogas. O homem está deprimido. A primeira causa de doença mental nos homens é a depressão. Só que para o homem dizer, olha, eu não estou bem, eu estou frágil, eu estou mal, é aceitar uma palavrinha-chave chamada vulnerabilidade. Todos nós temos algum nível de vulnerabilidade. E a gente precisa entender que quanto mais a gente vai para dentro do problema e tentar resolver o problema, melhor do que as fugas e evitações. Então, coragem, eu digo para os meus pacientes, terapia é um ato de coragem. Você vir aqui, sentar na minha frente e falar de você, você está de parabéns, porque isso é difícil de fazer, mas ele tem um propósito. O propósito é de cuidar, é de achar soluções juntos, é de envolver, às vezes, um médico com medicamentos, quando há necessidade, né? E trabalhar a saúde. Por falar em trabalhar a saúde, a gente está nesse mês que traz como um dos nortes do câncer
de próstata. Você falou do tratamento, né, Arthur? E o que a gente tem também, assim, o que eles precisam estar atentos aos sinais? Porque ela é uma doença silenciosa também. Quando aponta um sinal, é porque já é motivo de preocupação? Perfeito. O câncer de próstata ele tem essa característica de, do início, ele não demonstrar tantos sintomas. Mas a gente, então, não tem que esperar os sintomas chegar para a gente procurar nosso médico. Aí entra essa questão da campanha do Novembro Azul, que é o rastreio ao câncer de próstata. A gente, na verdade, nós não vamos prevenir de falar assim, vamos tomar uma medida para que ele não aconteça. Ele pode acontecer, mas se a gente diagnosticar antes, nós vamos ter uma chance de cura muito maior. Como a gente viu na reportagem inicial, mais de 90% dos cânceres inicialmente encontrados, diagnosticados, vão ser tratados e os pacientes vão estar curados. Só que a gente tem que entender também que o paciente não é somente essa doença, não é somente o câncer de próstata. Então a gente tem que acolher o paciente no diagnóstico, no início do tratamento e no pós-tratamento, porque o tratamento do câncer de próstata acaba sendo um tratamento grande, seja ele com radioterapia que a gente comentou e principalmente com a cirurgia, que é o tratamento que o urologista tem como padrão ouro, como principal. E o fato de ser uma cirurgia longa, grande, esse paciente tem que recuperar, e aí a gente vê nessa recuperação questão de continência urinária, parte sexual. Então tudo isso depende não só do médico e só do paciente, uma equipe multi. Às vezes entra a questão do psicólogo para a questão, né, do apoio, não somente a ele, mas também à família, o fisioterapeuta, o enfermeiro. Essa equipe, essa rede de apoio, que é onde ele vai encontrar a principal esteio ali, a principal base para um tratamento bem sucedido. Arthur, quando que a cirurgia é indicada? Isso, então o rastreio, né, bem falando, a gente começa acima dos 40, 45 anos, quando tem fator de risco, e o principal fator de risco a gente fala que é o do ponto de vista hereditário, do ponto de vista genético. Então, se tiver algum paciente, um familiar de primeiro grau, esse paciente tem que ser começado a ser rastreado anterior, né, mais precoce, ou após os 50 anos. Certo. O rastreio é o quê? Né? O exame de PSA, que é um exame de sangue, bem tranquilo de ser colhido. A gente aproveita esse momento para fazer todo um check-up do nosso paciente, colesterol, diabetes, como eu tinha dito, e o exame eventual de toque. O que é a ideia do exame do toque? A gente ter tentar entender como é que é essa próstata, se ela tem algum carocinho, se ela está mais endurecida. Então, o exame faz parte somente do exame físico, é como se fosse ver uma pressão, escutar um batimento cardíaco. Então, é um exame bem tranquilo. E é rápido, bem né? rápido, menos de 10 segundos, eu consigo ter tantos detalhes na próstata que, assim, vão me ajudar no diagnóstico. Feito o diagnóstico de câncer de próstata, que aí a gente precisa do exame que se chama biópsia prostática, então a gente não consegue predizer isso somente com o exame de PSA e toque. Às vezes eu pego muito paciente que teve um PSA alterado e falo, nossa, doutor, não estou nem dormindo. Aí você vai ver, não, mas vamos ficar com calma. É normal, o PSA pode ficar mais aumentado por outros motivos, inflamação, infecção, trauma na próstata, então tem outros motivos, você tem que acolher esse paciente. Mas, eventualmente, você vai acompanhando, dando o diagnóstico, que é mais comum na paciente, na faixa etária mais idosa, mas não restringe somente, por isso esse rastreio precoce, é onde a gente vai instituir o tratamento. Aí entra a modalidade cirúrgica. A cirurgia prostática da próstata, ela foi evoluindo muito ao longo do tempo. Antigamente a gente tinha aquela cirurgia por corte, né? Depois a gente conseguiu melhorar isso com a laparoscopia, que é uma cirurgia por vídeo, em que a gente coloca pequenas pinças, insufla um gás e trabalha ali para remover essa próstata. E hoje a gente ainda tem a cirurgia robótica, que é essa cirurgia laparoscópica com o auxílio da plataforma do robô. É um resultado muito melhor. Minimamente invasiva, a recuperação muito melhor. Muito boa. A gente fala que assim, com 15 dias, às vezes o paciente já está voltando às suas atividades habituais. É óbvio que depois acompanhando também o evoluir, né? A doença, o PSA, de novo, a gente vai continuar monitorando e a recuperação física dele. E aí a gente está falando, eu estou com dois homens aqui, dois grandes homens, né? Que trabalham muito, que têm as suas famílias. E aí eu queria tocar nesse ponto, porque a gente vai, aconselha, né, amigo, o irmão, o pai, né, o marido, qual que é o papel da família nesse cuidado com o homem, até para que ele viva mais, porque a gente quer a companhia dele sempre conosco. E o dado que o Arthur trouxe, você também, né, essa questão de que os homens vivem menos do que nós mulheres. Qual que é o papel da família, Wesley? Eu tenho 3 meninos na minha casa, né? 3 filhos homens. Eu acho que o papel começa desde a educação dos filhos, para que entenda que a saúde é um bem maior e deve ser cultivado. E as nossas famílias, né, que têm
um avô, que tem um pai, que tem, às vezes, a família precisa conversar sobre isso, né? Sobre a importância da saúde, um estilo de vida que envolva autocuidado, porque nós estamos falando que as prevenções, né, são diversas, inclusive o estilo de vida, tudo começa com uma boa noite de sono, sim, atividade física. Se está passando por algum problema, quem é que vai poder ajudar? Qual o profissional de saúde? Você já fez seu check-up esse ano? Você já procurou lá o seu posto de saúde para agendar, passar por um clínico? Sabe, é conversar, porque a gente às vezes também deixa isso só para quando a coisa apertou. Apertou, né? Ah, a doença veio, as dores vieram, mas e a prevenção? E esse dia a dia, né? E eu acredito que o papel da mulher é fundamental nesse sentido, porque é a mulher que é a esposa que está ali próxima, que sabe dos excessos que esse homem está cometendo, das dificuldades que ele está tendo para dormir, ou a própria questão, às vezes, do estresse e da ansiedade. Então, a mulher pode ter e deve ter esse papel fundamental de companheira. Mas, assim, o recado é assim, não é a mulher que tem que ir lá e fazer com que o homem vá, né? O principal, né? O homem tem que se autocuidar. A palavra autocuidado, ela é fundamental, né? Porque passa desde a questão, assim, às vezes, a questão do próprio cuidado com a higiene pessoal. Hoje, claro, hoje nós estamos melhorando muito, os homens estão se preocupando com a aparência, estão buscando as formas de se cuidar, mas começa com a higiene, começa com o sono, começa também com as pequenas coisas que estão deixadas de lado, né? Chorar faz parte. O homem não pode chorar? Como assim? Se você está angustiado, chore com alguém que você confie, porque isso pode ser uma troca, né? Isso é muito bom, essa conversa muito boa que o Você traz nesta tarde de segunda-feira, hoje 11 de novembro. Eu estou com o Dr. Arthur e também com o Wesley aqui para a gente conversar. O livro é deles e nosso também, né? Para poder conversar com os homens que estão na nossa vida, para que eles possam se cuidar, fazer os exames de prevenção. E é um trabalho para mudar a cultura, já que ao longo do tempo eles não foram incentivados a se cuidarem. E eu estou aqui hoje com o psicólogo Wesley Nazaré e o urologista Dr. Arthur Rodrigues nessa conversa boa. Já vou dar uma pausa nas minhas perguntas para trazer aqui os meus amigos, né? Eu tenho aqui o Sr. Renes que está assistindo e ele queria saber o seguinte, diz que fez os exames, está tudo certinho, mas ele gostaria de saber mais sobre hiperplasia prostática benigna. Perfeito. O que é isso, doutora? Vamos lá, isso aí é uma alteração, como o próprio nome diz, benigno da próstata. A hiperplasia nada mais é do que o crescimento prostático. Nós homens, isso aí é inevitável, após os 50 anos a próstata pode começar a crescer. E ao longo do tempo, isso pode provocar alguns sintomas urinários. Então, a nossa rotina do Novembro Azul, ela está ligada muito à questão do câncer de próstata, mas a hiperplasia, por exemplo, é muito mais comum. E como nós hoje vivemos mais, né, então a expectativa de vida global aumentou muito, é muito comum a gente precisar de tratar esses pacientes. Então, esse crescimento prostático, como o canal urinário passa por dentro da próstata, isso pode comprimir o canalzinho da próstata. A gente está vendo bem aqui no esquema, isso é legal, essa fotinha. Ela vai mostrar pra gente que tem a próstata, o canal urinário por dentro dela, com o crescimento prostático, esse canal pode ficar obstruído e o paciente apresentar alguns sintomas urinários. Aqui, a gente está vendo bem legal, ó. Então ali a gente indica a próstata, o canal urinário passando lá dentro, comunicando então a bexiga com a uretra masculina. Com o crescimento, o paciente pode apresentar alguns sintomas. Urinar com jato mais fraco, urinar várias vezes. Aquele paciente que acorda várias vezes à noite, a gente chama isso de nictura, então o paciente levanta 3, 4 vezes, isso não é bom. Além de prejudicar a questão do sono, isso pode machucar a bexiga ao longo do tempo. E hoje em dia tem muito tratamento para hiperplasia. Já volto com as perguntas aqui dos meus amigos. Agora, Wesley, a gente estava conversando aqui durante o intervalo, porque é o seguinte, a depressão hoje é uma grande preocupação entre os profissionais de saúde, né? E a gente sabe que na mulher ela é de uma forma, e no homem, às vezes é mais complicado até entender que ele está deprimido? Eu acho que é importante a gente dizer assim, a manifestação é um pouco diferente pela própria cultura também. A mulher tem permissão para chorar e sem ser uma pessoa fraca, né? E, em geral, o homem é contido para fazer isso culturalmente. Então, a gente vê, por exemplo, nos homens, sinais de irritabilidade, dificuldade com o sono, as questões que envolvem, né, de novo, para poder relaxar, maior abuso de substâncias,
é aquela pessoa que de repente não está tendo prazer nas outras coisas, diminuiu a libido. Então, esses sinais parece que não tem a ver com depressão, mas se você juntar tudo numa entrevista, num diagnóstico, você vai ver que esse paciente está deprimido. Ele não é o deprimido, às vezes, de ficar chorando no quarto, deitado, mas é um deprimido irritado, um deprimido que, por exemplo, pode estar tendo problemas no trabalho, discussões mais frequentes na família e por aí vai. Então, a gente tem que entender que, claro que é importante passar por uma avaliação de um profissional competente para fazer diagnóstico, seja um médico ou psicólogo, e a gente perceber que não precisa deixar para aquilo que é o grave dos graves para começar a tratar. Porque de uma coisa como essa, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, né? Tão falaram, fulano é bipolar, precisa de avaliação e diagnóstico, porque se não tiver, tem gente fazendo muita besteira por aí, enfiando os pés pelas mãos e não sabe que tem um transtorno para ser tratado. É preciso procurar. Deixa eu trazer aqui um amigo nosso que quer saber o seguinte: quantas vezes temos que ir ao urologista, né? E tem uma moça que está preocupada com o irmão dela, ele tem 22 anos, já é hora de procurar também um urologista? Legal. Isso é uma dúvida muito comum, né? Às vezes o paciente chega, senta na consulta comigo e fala assim, é a primeira vez que eu estou vindo, fica meio receoso, fica com essa ideia e essa dúvida de como que ele tem que ir. A gente fala que, inclusive, a campanha do Novembro Azul, ela está aqui para isso, é para promoção de saúde. A gente fala que o paciente precisa de pelo menos uma vez ao ano ir no seu médico. E a gente quer que o urologista seja realmente o médico do homem, um médico de confiança. Então, essa pergunta, se o paciente não tem nada, não tem nenhuma comorbidade, nenhuma doença, uma vez ao ano já seria suficiente. Mas seria interessante também, às vezes, uma avaliação com o cardiologista. Então, a gente vai, com a escuta do urologista, a gente vai triando o paciente. Esse paciente de 22 anos, seria interessante também ele comparecer, porque a gente pode tirar outras dúvidas, sejam dúvidas sexuais, dúvidas a respeito das ISTs, né, dúvidas a respeito de pedra nos rins, por exemplo, reconhecer se o paciente tem uma obesidade, estimular ele à atividade física, a se cuidar, a saúde mental. Então, essa escuta acho que é o mais importante. A gente pensar na prevenção antes de correr atrás do problema, né? Exatamente. E tem uma amiga nossa aqui, eu vou proteger o nome dela também, ela me contou que o marido dela tem 51 anos, mas não vai de jeito nenhum ao médico. E aí, o que ela pode fazer? Acho que ela está até cansada, viu? Olha, eu costumo dizer que assim, né, às vezes santo de casa não faz milagre. Perfeito. Né? Isso aí já está bem comprovado, desde um ditado muito recorrente. Mas é sempre importante ter alguém influente na vida desse homem. Tem, às vezes, se ele tem uma religião, tem um diretor espiritual, um padre, pastor, ou uma pessoa ligada à religião dele. Tem um amigo, tem familiar, um filho, tem um filhos. Familiar. Às vezes a esposa está lá fazendo de tudo e não consegue, mas tem alguém que ele pode escutar. Alguém que pode, às vezes, até fazer essa confrontação. Porque, muitas vezes, né, a morte precoce é um suicídio lento, que a pessoa deixa de fazer coisas que poderia levá-lo a uma sobrevida, a uma qualidade de vida muito melhor. E lembrando que toda ignorância tem um preço, né? Ignorar algo, eu dirigi sem cinto, já foi quando lançou normal, né? o cinto de segurança, eu não vou pôr isso na minha vida. Aí vieram os dados estatísticos mostrando que quem estava com cinto sobrevivia aos acidentes. Então, assim, contra fatos não há argumentos, né? Fala assim, que às vezes pede para ela marcar uma consulta, porque às vezes ele vai ver que não tem nada demais. É uma consulta rápida, simples, rapidinho ele vai embora, vai ter seus exames todos feitos, e ele vai fazer isso anualmente, de repente ele vira um amigo. Eu falo que às vezes o paciente vira um grande amigo, ele vai lá, marca com a secretária, fica super feliz, tudo certo. E é isso que a gente quis trazer hoje aqui no Você. Foi a minha preocupação, a preocupação de toda a equipe e junto desses profissionais esclarecer. Compartilhe essa entrevista aí com seus amigos, tá? Ela vai estar disponível para você lá no nosso canal do YouTube. E aí eu preciso agradecer ao Arthur Bianco Rodrigues, que é urologista, ao Wesley Nazaré, psicólogo, e conto com vocês outras vezes aqui no Você. Será um prazer. Parabéns pelo programa novo, obrigada. Eu fiquei muito feliz desse convite e desejo que seja um programa, assim, bem esclarecedor, que a gente possa vibrar na questão da saúde, na questão do bem-estar e do autocuidado. Obrigada. Beleza, parabéns. Beijo para vocês, obrigado, fiquem à vontade aqui. E nós vamos para Entre um Café e Outro.